Olá, irmãos. Shabbat Shalom. Hoje é o dia do Criador. Então, eu venho dizer a vocês hoje que pela benevolência do Altíssimo Yahweh, tivemos mais uma oportunidade de anunciar o nome Yahweh Yahusha, o Mashiach, o ungido do Criador. Tá? Então, a gente tem que passar isso para os irmãos que ainda não tiveram oportunidade. Eu faço parte dos Yaldim. O que é Yaldim? Ah, mas tu não é hebreu, não é hebreia? Tudo bem, porém eu faço parte dos Yaldim porque eu sou o povo do Criador. Yaldim é todo aquele crente que crê no Criador. Então, eu sou Yaldim pelo nome do Criador, porque o Pai disse: porei o meu nome no meu filho, Yal, e Yahusha é o filho, nos filhos da minha terra e na minha terra, a terra Yahushalã, que mudaram, paganizaram para Jerusalém, e os filhos da terra, Yalquim, Yaldim, povo de Yal, Yalquim, Joaquim, Matitial, Mateus, tudo que tem eus, que tem no final eus e ais, eis, tudo é paganizado, porque o eus vem do Zeus, Deus, que não é o nosso Criador. Então, atentemos para esse detalhe. Quando você ler palavras em qualquer escrito ou na Bíblia, ou pode ser que com certeza é paganizada. Procure uma Bíblia mais fiel que você encontrará os nomes e não títulos, porque Zeus é título, Deus é título, Jesus é título, Jesus é título, Jeová é título, Javé é título, Jeová é título, Jeová é título, Quírios é título, Senhor é título, anjo é título, porque o verdadeiro é Malaquim, anjo é paganizado, santo é título, o verdadeiro é Kadush, santo é original de Saktã. Então, procuremos parar de blasfemar, porque pelo nome do Criador eu carrego sobre mim o nome do Todo-Poderoso. Enquanto a religião, nós não falamos nada, prática nenhuma de religião diante do Criador. Então, no versículo 27 de Tiago, está claro que é justamente dos órfãos, das viúvas, aqueles mais necessitados é que nós devemos praticar a nossa religião, porque a nossa religião é Yahusha. A nossa religião, o próprio Yahusha disse, quando Quifas, Pedro, perguntou: mestre, agora que terminou a era de Moisés, devemos continuar a pagar dízimo? E ele respondeu: viveis com o mestre e não sabeis que o dízimo faz parte da era da lei? A era de Moisés já acabou, ficou para trás. Então, se quiseres pagar dízimo, pratiqueis uma caridade ao teu irmão mais próximo no dia do meu Pai, que o dia de Yahweh é Shabbat, sábado. Então, é justamente cuidar dos órfãos, das viúvas e guardar-se incontaminado do mundano, que é o caminho verdadeiro a seguir. E esse caminho é Yahusha. Então, vamos crer no falso nome, nos títulos? Não. No Todo-Poderoso, segundo a Escritura, eu creio no nome do Todo-Poderoso, porque no livro de Joel diz: antes de trocarem o nome, todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, a salvação vem dos hebreus. Isto está escrito no livro de João 4:22. E até hoje, os Yaldins, que dizem judeus,
eles clamam o nome de Iau. Agora lá no conflito, pode ver os vídeos, eles clamam Iau, Iau, Iau na rua, pedindo, clamando clemência para o Criador ter com eles. Então, em Romanos 10, 11, 12 diz que nós, gentios, nós também podemos ser salvos e considerados Yaldins, porque Yaldim não é hebreu, nós não somos hebreus, porém somos Yaldins, sim, porque Yaldim é o povo que crê, é o povo de Yau, e eu me considero Yaldim porque eu creio, eu sou crente. E eu sou crente no nome sagrado, eu sou crente no Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, como eu disse. Não procuremos não pronunciar estes títulos de blasfêmia. E eu creio que o único mediador e redentor é o único caminho que nós temos, o único pastor é Yahushua, o Mashiach, o nosso Salvador, que foi enviado, e este nome é o nome do Filho que herdou do Pai, o nome Yahushua. O nome do Pai no hebraico é Yud Re Vav Re, e o do Filho é Yud Re Vav Shin Ain. Então, para vir à Terra para nos salvar, ele passou por coisas que todos conhecem, só que o nome verdadeiro dele nunca foi Jesus nem Jesus. O nome dele em Atos 4:12 diz claramente: não existe nenhum outro nome debaixo dos chamaéns dos céus que seja capaz de salvar a humanidade, porque ele é o enviado, e aquele que negar este nome, Yahushua, que significa Yau salva, aquele que negar este nome, ele também o negará, Então, irmãos, é uma pergunta que está lá. Ele vai dizer: nunca vos conheci, porque de fato não conhece, porque passaram a vida falando ó Jesus, ó Deus, ó Senhor, ó Jesus, e ele não é nenhum desses. Então não se pode negar o nome do verdadeiro Salvador, porque o nome falso nos faz falar, nos faz blasfemar e nos faz falar títulos pagãos, nos faz insultar o verdadeiro, o único Criador. Então os costumes, as práticas, as doutrinas de religiões, então ela identifica logo que religião ou que a pessoa é religiosa. Então lá está escrito a verdadeira religião que deve ser obedecida. O livro de Tiago 1:27, confira aí, as de encontrar, está lá tudo patente, que tipo de religião as pessoas devem praticar, que é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar do necessário. Acredito eu que, generalizando sempre, praticando o que é bom, não é? Agora sim, os costumes, por exemplo, como é que eu vou dizer? Se a gente medita nas escrituras, na escritura, mesmo encontrando lá os costumes cujo Criador proibiu o povo dele de viver esses costumes estes que até nos dias de hoje, os que se dizem ser religiosos, que têm alguns costumes que o Criador diz que não podia viver esses costumes, os que se dizem Yaldim, eles não têm esse tipo de costume. Então o Criador diz que não podemos praticar costumes, doutrinas, coisas aprendidas, coisas que nos foram ensinadas. Então vamos abrir um pouco um parênteses aqui, para tentar elucidar o que você está pensando. O que está para acontecer? A questão é, quer que me diga que o tempo de Noé não existia religiões? No tempo de Noé não existiam religiões?
houve o dilúvio na terra, não é? E não tinham homens religiosos, pessoas religiosas que andavam segundo os costumes religiosos, mas Noé estava lá. Mesmo que tivessem pessoas fazendo coisas, praticando práticas a ídolos, ele estava a ver, elucidando mais um pouco a coisa. Ló, por exemplo, era sobrinho de Abraão. Ló e a sua família tinham lá religiosos, tinham idólatras, pessoas que tinham costumes religiosos, e ele não seguia porque ele cria naquilo que era pregado pelo tio, o Abraão, não é? Então devemos prestar muita atenção no que nos é pregado, quem prega e a maneira que esse tipo de coisa, para que lugar nos leva, e se agrada ou não agrada o nosso Criador. Então os homens são usados desde que o mundo é mundo, desde que iniciou lá no Éden. O homem, ele é usado para práticas não somente boas. Então nós temos que cuidar do órfão, da viúva, do carente, do menos favorecido, e isso tudo no dia do Criador, que é o Shabat. Então não adianta ficar dizendo, porque eu fiz, porque eu dei, porque não sei o que. Não tem que ficar dizendo, não tem que ficar falando, tem que fazer e ter o coração contrito e ter a certeza de que se tiver alguém precisando, você vá ajudar, auxiliar, e não se regozijar de nada, nem de coisa ruim, nem de situação alguma que você possa ter ajudado. Não tem que chamar atenção, não tem que ficar fazendo propaganda, não tem que ficar dizendo e contando para um e para outro. Simplesmente o Pai conhece todo aquele que crê e conhece o coração de cada um de nós. Então, por exemplo, o Yahshua, o Salvador, ele deu a vida pelas suas ovelhas, que somos nós. Nós somos a igreja do Pai. Então ele deu a vida por nós. Então nós temos que fazer a mesma coisa, porque nós não somos melhores que ele, nem de perto nem de longe. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Se precisarmos, nós temos que ajudar ao máximo as pessoas, mesmo que ninguém nos ajude. Nós podemos auxiliar outros. Então auxiliemos, façamos por alguém aquilo que gostaríamos que fizessem por nós, e eles possam usufruir daquilo que eles estão ganhando, que estão sendo obsequiados, como diz, não é? Então não são presentes, são ofertas. Então nós trabalhamos para Ial, nós trabalhamos em prol de nós mesmos, porque quando tu abençoa ou tu doa algo a alguém, tu estás te abençoando a ti próprio, a ti mesmo. Então, Ial, o Todo-Poderoso, nos dá essa opção e nos deu o seu filho, o seu próprio filho, como está lá na Bíblia. Ele foi muito corajoso e ele acreditou que poderia salvar a humanidade e salvou. Só que depois nós a congregação, que chama igreja, o povo, foi após outro, como Eva fez lá no Jardim do Éden, deixou de seguir o seu marido para dar ouvidos à serpente, e foi após outro, e aconteceu o que aconteceu. E nós, a igreja, fez a mesma coisa. Satanás abriu a boca e começou a mudar tudo, a fazer tudo, e nós, por falta de conhecimento, lá o povo dos primórdios saiu tudo e deixou, foi após outro, saiu atrás daqueles que mudaram e traduziram, que paganizaram a escritura e lá ocultaram os nomes verdadeiros, sagrados, e nos mostraram outro. E nós seguimos após outro, e ficou invalidado o sacrifício que o nosso Salvador Yahshua fez por nós. Então, acredita na Bíblia?
deves acreditar, porque o Todo-Poderoso, o Arkadush, que é o Espírito Santo, ele não deixou que fosse retirado tudo. O importante ainda está lá, apesar de ter sido a mexidinha aqui, outra ali, e os nomes ocultados e substituídos por títulos pagãos. A verdade do verdadeiro evangelho ainda está lá. Então, procure conhecer Bíblias novas, sim, mais fiéis, sim, porém, na sua Bíblia ainda contém a verdade. É só ler, leia a sua Bíblia, porque as Bíblias, todas elas, mesmo traduzidas, elas trazem a verdade. E o Antigo Testamento, tudo que está lá é sombra do que haveria de vir, que está acontecendo hoje, e está tudo isso no Novo Testamento, tá? Então, transmita, escreva, estude, proclame, compartilhe com todos aqueles que possam vir a ter interesse, porque isso foi determinado pelo Criador, tá? Que através daqueles rolos lá nos pergaminhos sagrados, o verdadeiro mensageiro que veio na terra, morreu por todos nós, ele se chama Yahshua, e ele é o ungido do Pai, e tem muita coisa escrita lá que também contém na Bíblia. Então nunca deixe de ler a Bíblia, e sempre procurando Bíblias e mais Bíblias, porque são muitas, diversas, infinitas Bíblias que muitos nem conhecem, tá? Então eu deixo para vocês a bênção de Yahweh Yahshua nesse Shabbat Shalom. Um abraço a todos, tá? Aleluia.